Então vamos dar sequência e fazer o seguinte, eu completei aqui já, né, com o conteúdo que eu tinha feito, Ctrl S e vou atualizar com F5. Ele não vai aparecer tabela não, ele fica nessa característica aqui, obviamente eu vou ter que formatar essa tabela. Então aqui dentro de Table, eu vou colocar um border para que a borda fique com espessura aqui de 1, Ctrl S, F5, agora ela já tem borda. Eu quero que essa tabela fique de um lado ao outro da minha página, então eu posso utilizar um outro parâmetro que é width, né, para largura, o width aqui 100%. E aproveitando, já vou colocar uma outra cor nela, ó, border color. Relembrando, em vez de colocar o texto da cor para quem já esqueceu, posso utilizar aqui ó, o CPIC. Vou abrir ele rapidamente aqui. Pronto, o programinha que eu ensinei para vocês. Posso pegar uma cor qualquer, ó, colocar o código fonte dela aqui dentro. Prontinho, a minha borda vai ficar com aquela cor ali, ó, perfeito. Repara que essa primeira célula está com um tamanho diferente da segunda. E eu vou tirar esse border color porque eu quero ela sem cor. Para definir tamanho da célula é dentro do TD. A primeira célula é essa de 1 a 3 dias. Então, posso colocar um widget para ela falando que ela vai ter 50% no seu tamanho. A mesma coisa eu poderia fazer com a segunda, Ctrl S F5. Só que, obviamente, que se eu estou dando 50% para essa primeira, a outra também vai ter 50%. Só que se você colocar um objeto um pouco maior, ela pode se expandir acima de 50%. Então, é interessante que você também coloque para ela aqui ó, uma largura, então um widget igual 50%. Que aí não deixa deslocar de forma alguma. Então, primeira linha, 50% para esse lado, 50% para esse. Ah, não está alinhado, então eu posso alinhar o conteúdo no meio. Eu poderia alinhar ele aqui ó, na célula, mas para que alinhar na célula se eu posso alinhar na linha? Como assim? Na linha é melhor porque eu tenho duas células dentro da linha. Então, se eu coloco aqui um Align Center, já direto no meu TR, que é a linha, eu não preciso de fazer isso em cada uma célula, mas eu tenho que fazer em todas as linhas. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui nas outras. Mas aí muito aluno pergunta, poxa, então por que eu estou fazendo isso na linha e não na tabela inteira? Se eu mandar a tabela alinhar ao centro, ele vai entender que ela fosse fazer como se fosse isso aqui, ó, se deslocar para o meio da página e não alinhar o conteúdo ao centro. Então tem que tomar esse cuidado. Você coloca na linha e olha lá, ó, cada linha agora com conteúdo no centro. Perfeito, certinho, era dessa forma que eu queria. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Eu quero aqui em cima, né, acrescentar uma linha acima, vou fazer isso aqui pelo Word para poder explicar melhor. E essa linha acima, eu quero ela mesclada com o título aqui, por exemplo, como se fosse de reservas. Justamente desse jeito. Vamos até complicar mais. Quero esse texto em negrito, né? Quero ele branco e a cor do fundo preta. Então, mais ou menos isso aqui mesmo. Ó. Desse jeito que eu quero que fique lá. Beleza. Essa linha que eu acrescentei é acima de tudo. Ah, então vai ser aqui, ó, no primeiro. Eu vou até dar dois espaços aqui, mais espaço para isolar. Então eu tenho que acrescentar uma linha acima de tudo. Linha é TR. Fecho aqui o TR. Perfeito. Dentro dessa linha eu tenho que ter uma célula, TD. E essa célula ela vai ter um texto de reservas. Vou fechar a célula, barra TD. Eu tenho que ter duas células? Na verdade, não. Eu tenho uma célula que é expandida em duas colunas. Como assim? Ela abrange a primeira e a segunda coluna. Então, eu uso um parâmetro chamado ColSpan. Que é isso? ColSpan. Expansão de coluna. Quantas? Duas. Perfeito. Ctrl S. Olha lá. F5. Foi criada uma linha em cima. Expandida em duas colunas. Ah, ela não está alinhada ao centro. Então, aqui eu coloco o meu Align Center. Perfeito. Antes do TR dela. Ctrl S, F5, alinhada ao centro. Quero fundo preto, como eu falei. Então, é só vir aqui no fundo da célula do meu TD, né, após o span ou antes, e colocar o BG Color, que eu já ensinei que é para cor ao fundo. Funciona também para tabela, não é só para o fundo da página, não. Black, perfeito. Ctrl S, F5. Aí some o texto. Ó. O texto eu tenho que colocar ele branco. O texto também já ensinei vocês trabalharem com ele. Antes do texto reservas aqui, eu abro um font color e defino aqui que ele vai ser branco. Ou posso usar o CPIC. Depois de reservas eu fecho o comando fonte, senão ele continua colocando todo o texto ali abaixo branco. Ó. Ah, sim, mas ele estava um pouquinho maior e estava em negrito. Sem problema, é só ir colocando aqui ó, os parâmetros. Big para aumentar e B, né, que é o negrito. Fecho o Big e fecho o B. Perfeito. Ctrl S, F5. Se quiser aumentar mais, utilize mais vezes o comando Big. Próxima aula, para fechar essa primeira parte da tabela, eu vou querer acrescentar aqui do lado ó, mais uma como se fosse uma coluna lá, né?
mas eu já falei que lá não trabalha com coluna. Então, vou acrescentar uma coluna, e essa coluna aqui, ó, ela vai vir mesclada nessa área toda aqui de baixo. Ela vai mesclar essas 4 células abaixo. No meio dessa célula vai conter um formulário que nós vamos começar a trabalhar com ele. Na próxima aula a gente faz isso aí.